Olá, seja muito bem-vindo a este treinamento realizado pela Descompliconte. Sou o professor Laudelino e vou estar contigo ao longo deste treinamento. O treinamento, nosso tema, chama-se Apuração de haveres na retirada ou exclusão de sócio. Vou mostrar para você o conteúdo programático. Começamos então, inicialmente falando de conceitos e definições. Sempre os meus treinamentos, didaticamente, eu começo mostrando os principais conceitos e as principais definições para facilitar o trabalho e o entendimento teu ao longo do treinamento. Em seguida, estarei apresentando as circunstâncias que podem ou não exigir a apuração de haveres. Tem muitas situações que existe a figura da apuração dos haveres e outras não. Por quê? Por causa do próprio Código Civil. Para algumas situações, o próprio Código já determina simplesmente a devolução do capital social e para outras situações ele determina que seja feita uma apuração, muitas vezes requerendo aí um laudo técnico. O item 3, principais legislações sobre a apuração de haveres. Então você veja que nós estamos construindo um conhecimento. Quais circunstâncias exige a apuração de haveres, quais não existe a apuração de haveres. Depois, qual é a legislação que nós, perito-contadores, precisamos seguir. O item 4, principais métodos utilizados na apuração de haveres. Eu vou falar de vários métodos, porque no dia a dia nem sempre usamos o mesmo método. Alguns são mais utilizados, outros menos utilizados. O item 5, apuração de haveres quando nós usamos o método do patrimônio líquido, ou também chamado de método contábil. Então eu vou mostrar os detalhes no item 5. O item 5.1 é o uso do Excel na apuração de haveres pelo método do patrimônio líquido. Na realidade, para cada um dos métodos que eu vou te apresentar, eu vou te entregar também uma planilha. Se você ainda não fez o download dos materiais, entre na abinha Download, ali você vai ver que tem uma palavrinha Arquivos, clicando em cima de Arquivos, você vai poder fazer o download e baixar todos os arquivos que eu deixei ali. Uma delas é a planilha, na realidade são 4 planilhas, cada método eu deixei uma planilha especialmente elaborada para isso. O item 5.2, o laudo de apuração de haveres realizado pelo método do patrimônio líquido. Então eu estou te entregando também um laudo completo, um laudo elaborado especificamente utilizando este método. Para cada método eu te entrego um modelo de laudo que você pode baixar lá no download. O item 6, apuração de haveres através da figura do balanço especial, que está previsto lá no Código Civil. Chamamos de balanço especial ou balanço especialmente levantado. Esse é o termo técnico utilizado. Aí, novamente, o item 6.1, uso do Excel na apuração de haveres do balanço especial. O 6.2, laudo de apuração de haveres realizado pelo método balanço especial. Então, novamente, uma planilha para fazer o cálculo e um modelo do laudo já adequado aí ao balanço especial. O item 7, apuração de haveres pelo balanço de determinação. Hoje, grande parte dos haveres que são apurados no Brasil se utiliza o método do balanço de determinação que está previsto no Código do Processo Civil. Tá? Aqui eu vou dando mais detalhes. Esse método já é um pouco mais elaborado, é um método que exige mais detalhes. Coloquei o 7.1 aqui, análise e ajustes em ativos. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer quando uso o balanço de determinação, analisar e ajustar todas as contas ativas. O item 7.2, análise e ajustes em passivos. Então, eu vou depois detalhar como fazer isso. 7.3, como calcular o fundo de comércio, na realidade o goodwill destas entidades quando ela utiliza aí o balanço de determinação. O item 7.4, eu vou mostrar para você o uso do Excel quando
a apuração de haveres é realizada através do balanço de determinação. E o 7.5, eu vou elaborar contigo um laudo completo utilizando aí o método do balanço de determinação. E você, claro, vai receber esse material, é só fazer o download e baixá-lo. Seguindo em frente o nosso conteúdo, o item 8, apuração de haveres pelo método fluxo de caixa descontado. Este método, ele é um método totalmente diferente dos anteriores, porque ele faz projeções para apurar aí o valor de mercado de uma empresa e, consequentemente, os haveres de um sócio que está saindo da empresa. Nós também chamamos esse de método econômico. Ele vai muito além do patrimônio. Ele olha muito o fluxo de caixa que a empresa produz. O item 8.1, análise e ajustes iniciais para usar esse método. O item 8.2, o CAPEX. Aqui se apura quanto investimento em ativos imobilizados a empresa precisa fazer para poder projetar os seus fluxos de caixa. O item 8.3 é a necessidade de capital de giro. Quanto capital de giro será necessário para que efetivamente a empresa possa operar. Feito isso, o 8.4 eu vou mostrar como fazemos as projeções desses fluxos de caixa. Eu posso fazer como? Eu vou te dar detalhes nesta aula. Aula 8.5, taxa de desconto, significa, se eu faço projeções futuras, eu preciso ajustar essas projeções futuras à data do laudo. Então, que taxa eu uso? Como é que eu sei essa taxa? Aonde eu encontro essa taxa? É bem complexo isso, mas eu vou te dar detalhes quando eu tratar desta matéria. O 8.6, o uso do Excel na apuração de haveres quando eu utilizo o fluxo de caixa descontado. Então, eu já usei novamente uma planilha para a gente poder facilitar esta apuração de haveres usando o método do fluxo de caixa descontado. O item 8.7, eu vou elaborar de A a Z contigo um laudo de apuração de haveres através do método do fluxo de caixa descontado. Este método, como ele é muito detalhado, como ele é bem complexo, claro que o laudo vai ser bem maior do que os métodos anteriores. Seguindo em frente, nós vamos ainda tratar de pontos importantes que devem ser observados na apuração de haveres. Aqui eu vou falar de detalhes que você, avaliador, precisa se atentar no dia a dia quando você estiver apurando haveres. Veja, por que esses cuidados são importantes? Porque geralmente quem está recebendo, ou caso a família, os herdeiros que estão recebendo, ele sempre quer receber o máximo possível. E, evidentemente, quem está pagando gostaria de pagar o mínimo possível. Então, aqui nesta videoaula, eu vou te falar de detalhes muito importantes que nós, avaliadores, precisamos ter conhecimento para que a gente possa se dar bem nessa apuração de haveres. O item 10, o ponto de partida para a escolha do método. Como tem vários métodos, e aí, qual método aplica? Onde eu vou me basear para escolher o método? Às vezes, quando você atua em juízo, o próprio juiz já determina qual método deve ser aplicado. Mas nós fazemos também muito trabalho fora do juízo, fora do judiciário. Eu mesmo faço muita apuração de haveres, muitos laudos, e que as partes me procuram, uma das partes ou ambas, e a gente acaba precisando de conhecimento, porque cada parte, às vezes, gostaria de aplicar métodos diferentes. E aí, como escolhemos esse método? Com base no quê? O item 11, como definir a database para apuração de haveres? Isso é muito importante, porque às vezes essa database não está clara. Às vezes o próprio contrato não determina. Aí eu vou lá para o Código Civil para exatamente saber para aquela situação qual é a database que eu devo utilizar. O item 12, responsabilidade pelo pagamento dos haveres. Este item eu inseri nesse treinamento porque tem muitos profissionais ainda que têm dúvida de quem é a responsabilidade para pagar os haveres para cada realidade, para cada situação.
Então eu vou trazer isso em detalhes para você no item 12. O item 13. Esse tema eu inseri porque hoje, certamente, você que vai atuar, ou que já atua no mercado de apuração de haveres, você vai se deparar muito com empresas que elas estão muito ligadas ao sócio, nós chamamos de empresas personalíssimas. As empresas que nós chamamos aqui que são sociedades simples, principalmente aquelas que são de profissionais liberais. E aí, como é que você trata o goodwill para estas situações? Apura-se ou não apura-se o goodwill? Para quais realidades eu posso apurar e quais não? Então esse tema também eu inseri porque ele é muito importante na hora que nós vamos tratar de apuração de haveres. O item 14, prazo para pagamento dos haveres. Tá bom, eu defino a database, eu faço o cálculo dos haveres, escolhi o método mais adequado ou previsto no contrato, e aí, qual é o prazo que quem vai pagar tem que pagar esses haveres? Então, eu trouxe um item só para tratar deles. Outro tema bem polêmico, lucros futuros podem integrar a apuração de haveres? Se nós usamos o fluxo de caixa descontado, evidentemente que nós estamos trazendo lucros futuros para incorporar o valor da empresa. E isso é lícito? Isso pode fazer? Em que situações isso pode ser feito? E aqui, para concluir, a estrutura do laudo de apuração de haveres. Então, veja, nós vamos construir ao longo do nosso treinamento 4 laudos pelo método contábil, ou nós chamamos do patrimônio líquido. Nós vamos também do balanço especialmente levantado, do balanço de determinação e do fluxo de caixa descontado. Estes são, na realidade, eu acho que eles são utilizados para 99% das apurações de haveres. É muito raro você usar um outro, a não ser que você esteja fazendo apuração de haveres de uma startup, por exemplo, e às vezes você não vai usar nenhum destes métodos, pode acontecer, mas é muito raro. Fique ligado, se você ainda não fez o download da apostila, dos materiais, das planilhas, dos modelos de laudo, clique na abinha download, que fica aí do teu lado, né? É só você clicar e ali você vai efetivamente poder baixar esses materiais para que você possa usá-los no teu dia a dia. Nos vemos na próxima videoaula.